tica bombom e vins. Tica bombom e vins. Olá, gente! Tá começando mais um CidadeCast. Voltamos para mais uma semana. Eu sou o Felipe, um dos hosts que faz esse programa. Estou aqui hoje com ele, ela, Elo, dá vida aos nossos memes favoritos, Dona Gláubia. Olá, Lucas 3, Tigres. Olá a todos. Sejam bem-vindos a mais uma semana aí, mais um episódio. Tudo. A nossa queridíssima Anne tá chegando. Ela foi fazer ali um brigadeiro de erva natural e daqui a qualquer momento ela entra aqui pra gente. Temos uma convidada especialíssima que a gente fez questão de trazer para esse episódio do CidadeCast, porque ela simplesmente arrasou. Como o Lucas falou no próprio durante o chat, ela, se fosse concorrer a um Emmy, ela estaria ganhando o Emmy por participação especial, nada mais, nada menos do que ela, que faz trocentos episódios, não perdeu e não morreu em nenhum RPG, Madrinha Ali, esse CidadeCaster. Seja muito bem-vindo de volta! Quem diria, menina, que eu estaria aqui no CidadeCast mais uma Como vez. Olá, pessoal. convidada, exatamente. Minha filha. O Lucas tem uma teoria que ele vai apresentar durante esse episódio. Eu concordo com ele, mas daqui a pouco a gente fala da teoria que ele soltou no chat. Eu já meio que falei para a madrinha, mas a gente conta para todos aqui a teoria dele, que se encaixa direitinho. Seja muito bem-vindo e parabéns pela sua participação, que foi incrível, Obrigado. maravilhosa, perfeita. A senhora arrasou demais. Obrigado. Foi o destaque desse episódio. Foi. Esse episódio foi dela. Exatamente. Gente, vamos aqui só deixar os nossos recados. Não esqueçam de seguir a gente em todas as redes sociais, @cholascast, para acompanhar o podcast, o CidadeCast, e o Cholascast, @A Cidade no Tempo, para acompanhar o RPG que sai toda sexta-feira lá no canal da Twitch da Madame GEBZZ. Certo? Não, agora o Dani descobriu que dá para avaliar o podcast aqui no Spotify, então não esquece de avaliar a gente também com 5 estrelas, tá? Ajuda a gente. E olha quem chegou aí. Ela tá aqui, ela fez o brigadeiro dela. Ela é a careca mais querida do RPG. Tudo bem, Sam? Olá, boa noite, boa tarde e bom dia para todos vocês. Como estão? Tudo bom? Já comeu seu brigadeiro de erva natural? Eu tô comendo meu brigadeiro agora, não são de ervas naturais, esse é do leite da vaca mesmo, tá? A erva natural a gente faz chá e toma depois. Exato. É porque eu sou vegana, sempre falei pra vocês que eu sou vegana, exatamente. Vegana nível 4, inclusive, eu não como nada que faça sombra. É mole. Tude. Já tinha apresentado aqui a nossa queridíssima ganhadora do Emmy e grande favorita do Cholascast Award, Madrinha Ali. Você vê, Meryl Streep do RPG. Como você se sente, amiga? Eu diria que eu sou uma Fernanda Montenegro, né? Com certeza, amiga. Vamos começar, gente. E o RPG começou com tudo e começou já diferente de novo, que começou com a introdução da Madrinha ali num universo paralelo, num céu, num limbo, que não dá para entender direito, né? Aparece com a Tica Bombom, ali meio que viva, meio que morta. Primeiro de tudo, Madrinha, como surgiu esse convite para você fazer 2 personagens nesse episódio? O mestre te avisou ou foi no sopetão? Que seriam 2? Não, ele me avisou, a gente tinha conversado antes, mas assim, eu não esperava que o nosso querido mestre, né, o Iago, ia me chamar pra algo além do que, tipo, eu e o Lucas participou. Sim, Eu imaginei claro. que, tipo, só ia ser aquele dali, porque foi o que ele conversou com a gente, né, Lucas? Foi. A gente ia fazer aquela cena ali, tipo, mega super rápida, e acabou, um beijo aí, vai ser... Participação um RPG. especial só, exato. É, só isso aí, é só pra dar um gostinho, assim, de nostalgia do one shot. E aí ele me mandou uma mensagem e falou assim, amiga, eu quero uma participação sua como Chica Bombom. Uma coisa rápida, assim. Você topa? Eu digo, topo. Aí depois ele, vamos conversar direitinho. Foi, a gente conversou pelo Discord e ele falou assim, ó, você vai ter um momento de esquizofrenia. Vai ser você mesmo. Nossa, e eu não esperava, assim. Eu esperava que ele ou trouxesse só a Chica,
ou só o Vince. Mas os dois numa cena só, pra mim No foi mesma cena, aquilo foi tudo. E a gente tava ansiando por aquela cena também, né? Porque eu falei, eu quero ver a Marminha conversar com ela mesmo, fazendo duas vozes diferentes. A gente tava Nossa, querendo essa é cena. muito E que divertido. salto, né? Assim, a gente viu uma madrinha que acompanhou a primeira temporada, tipo, muito mais apegado à trama do que ao formato do Antes RPG. disso, né? Antes disso, ela era uma que mais A odiava inimiga do RPG. RPG. Hater de RPG. Exatamente. E aí hoje interpretando, cara, tipo, e foram cenas muito boas. Cenas muito boas. A Chica Bombom já faz parte, já é canônica. Já é Olha isso. canônica, já é canônica, exatamente. E, pelo jeito ali, mega importante, né? Porque o Pascoal dá uma missão muito importante ali para ela, né? Que é passar o recado ali sobre a Kais e tudo. Então, ela vai ter um papel mega importante na temporada, eu acho, né? Eu acho que ela vai funcionar assim, similar a uma Navy do Link em Zelda, sabe? É, Para vai ir. ser. Então, assim, como se fosse. Eu acho que o Lucas Tristigues, vulgo Dona Gláudia, me entendeu na referência. Assim, como uma voz do bem do mestre ali, para quando a casa estiver muito perdida ou muito tempo sem saber, o grupo todo sem saber o que fazer, vai aparecer a Chica Bombom para falar: olha, é para É isso aí. esquerda. Olha a Ela cocada. é a E voz do sumir tutorial. brilhando, entendeu? É a voz do Isso. tutorial. Olha, eu não queria dizer nada, mas eu tô sentindo uma energia ruim vindo do norte. Aí ela some voando. A cena que ela fala, mas como que vai funcionar isso aí? Se você é o gênio da lâmpada, você vai passar a mão no meu bumbum? Ah, eu... Isso foi. É porque Ela ela tem esse momento. Ela tem uma libido também, né? Ela tem uma libido. tá morta, Vamos mas lá. não tá morta. Exatamente, ela tem tá isso. morta, mas ela É, ainda tá. inclusive, fazer esse comentário. A gente descobriu por que, que foi mudado, né? E por que, que esse episódio não foi ao ar à sexta e sim não sábado, né? Que era dia de finados, que a gente descobriu que todo mundo que a gente achou que tava morto voltou nesse episódio. Voltou. É verdade. Exatamente, ela volta ali. E aí tem aquela show de energia ali que o Pascoal passa um monte de toda a experiência de vida da Kaisa, né, pra Chica. E aí a Chica tem Faz essa o upload. faz o upload de toda a história da Kaisa. O que eu fiquei com dúvida, será que ele fez o upload do passado da Kaisa, pelo menos o que ele sabe pra Chica também? Ou só do que, não fiquei em dúvida, o que que ele passou pra Chica assim? Ele passou essa sensação de toda a história dela e para ela ter essa sensação de mãe, irmã, melhor amiga, tudo, mas que mais? O quanto do passado e do futuro ele passou para ela também? A própria Amanda, ao decorrer da live, ela comentou isso. Ela falou assim: eu não falei que elas comentou alguma coisa da Kaisa quando era mais nova, que não sei o quê. A própria Amanda levantou isso no o livrinho dela, né? Que a Amanda, todo RPG tem o seu caderninho temático. Exato. E ela anota tudo lá. Ela falou que ela já tinha falado para Madame que a Chica sabia muito da infância da Kaisa, das memórias da Kaisa, sabia muito. E ninguém acreditou na Amanda. E aí agora é isso. Realmente a Chica tem essa lembrança, é uma melhor amiga da Kaisa. E logo a Kaisa, que é um dos personagens, né, que fundamentais ali para a trama, então logo a Chica também vai ser ali mega importante. O que faz a gente animar que vai ter mais Chica na temporada, né, madrinha? Será, menino? Ah, disso eu não Já tenho de antemão eu dúvidas. falo que não teve convite pra mais nada, e foi só isso aí. Ah, O cachê não, era para um episódio só, né? não, se você assinou, e amigo, me desculpe. Porque às vezes sem assinar, você já se compromete aqui assinando. Se você assinou, Mas ali no final meio que dá um caminho também, né, do que pode acontecer quando tem aquela votação lá, né? E aí também dá sim. umas Mas é dicas, assim, né? o mestre chegou a comentar com você, por exemplo, que teria a possibilidade de você ficar jogando todos os episódios, porque nós poderíamos decidir que você viria com o time completo. Não, ele falou assim, ó, amiga, a gente vai fazer, acho que foram 3 cenas, né? Foi Chica com o Pascoal, Chica e Vince e o pessoal. Foi só o combinado, tipo, a gente vai fazer só esse episódio, só essas cenas, que é só pra meio Contextualizar, né? contextualizar e tudo mais, a gente começar o RPG assim e pronto. Ele não falou, tipo, sei lá, se voltaria e tudo mais, não. Ele só falou literalmente aquilo.
Eu, falando como N e falando como Sam, como imprensa, eu queria muito manter a madrinha na party, cara. Porque eu queria Sim. ver mais do Vince, porque a gente viu um pouco dele lá no One Shot e é um personagem muito interessante. E por isso que até que eu fiquei indagando o mestre, assim, eu consigo ver o quão forte ele tá, eu consigo entender o quão útil ele vai ser, para saber se eu conseguia, talvez ele com cura, com mais suporte, conseguiria suprir o suporte que o Rafa dá pra par. Não sei. Mas Ele já falou que ele naquele não tem momento, nada de paranormal, né? exato, e naquele momento o Rafa tá sendo muito útil desde a segunda temporada. Sim. Tanto que aí, assim que acaba ali a interação da Tika com o Pascoal, volta pra Memento e lá tá todo mundo reunido, tudo, não sei o quê. Uma rebelião contra a Anne, que ninguém respeita essa líder. Gente, Eu nunca vi isso. Gente, por quê? nesse momento virou The Office. E foi inacreditável. Porque a Anne, ela se vê como. Eu não lembro o nome da personagem. A chefe do Diabo Veste Prada. A Miranda. Miranda. Ela se vê como Miranda. E todo mundo que trabalha lá vê ela como Michael Scott. Ela como Michael Scott, literalmente. Ninguém respeita. Ela vai sofrer um impeachment a qualquer momento. E tá todo mundo dando graças a Deus que o Vince votou. Porque, assim, na época que o Vince e o Jaime tava lá, ninguém invadia essa porra, não. A casa ficou do lado de fora, entendeu? É verdade, é verdade. Mulher, o povo tá andando em cima da mesa. Exatamente. Tá. Menina, Onde vê se não pode. chegou. Vê se pode isso. Onde que isso aconteceria na presença do finado? Tá Exactly. vendo? As pessoas não respeitam uma líder só porque ela é careca. Essa é a grande verdade. Vocês não respeitam as pessoas só porque elas são carecas. Tá? Porque quando eu tava com meu cabelinho de guaxininho, eu era respeitada. A peruquinha. É. E aí todo mundo fica ali questionando a Joana, por onde a Joana tava, o que a Joana fez, não sei o quê. Eu quero deixar aqui minha opinião que eu não confio na Joana. A Joana tentou fazer o ritual e não conseguiu, que ela fala isso. Não. Eu não Não, confio na Joana. A única, assim, a Blue tá totalmente cega pela Joana, né? Ai, a Blue, ela não questiona a Joana em nada. A Blue, não, a Joana fez isso, tá bom, a Joana tem uma desculpa. A Joana fez isso, não, mas ela, meu Deus, ela passa pano pra Joana em tudo. E a Anne questionando. A Anne foi ali. Não, pera ainda. Essa menina, vem cá. Você não terminou de falar tudo, não. Conta aí, tintim por tintim, o que você fez. Não, que isso. Não, ela acredita tá muito cega. piamente. Amiga, ela tá sendo tóxica com você. Ela tá sendo Poxa, tóxica, amiga, ela tá exatamente. sendo tóxica, ela Mas tá ela te não manipulando. não percebe. Ela falou que tentou fazer o ritual e aí todo mundo ali tentando questionar, cada um na sua dose, mas a Blue, não, ela tem os motivos dela. Dessa fala, nossa. dessa parte, tem duas coisas muito importantes, que é isso que vocês comentaram, né, assim como a gente já comentou nesse episódio sobre difícil não fazer meta, né, você vê que a pessoa que anota tudo no caderninho, que é justamente a Amanda, nesse momento, ela poderia ser uma das pessoas a indagar a Joana e tal, mas ela Poderia. dentro do personagem, ela tá ali apoiando a mulher dela em qualquer coisa. Sim, E ela sim, não sim. questiona, ela não para nesse momento. Se E ela aí- fosse a Amanda jogando, se a Amanda Exato. se estivesse passando por cima da Blue, ela usaria as anotações, né? Mas ela Sim. sabendo como a Blue agiria, não interfere. Isso é Sim. genial, assim. Totalmente, assim, e a Amanda, ela vem entregando, assim, esse RP muito bem feito desde a segunda temporada, né? Sim. Você acha que na segunda temporada foi onde teve um salto, assim, de entrega de RP, e ela vem entregando, assim, Blue, puramente Blue mesmo, assim. E aí a gente tem, quando a Joana explica, né, que ela fala, dá a entender que ela tentou refazer para apagar toda aquela infância, toda a dificuldade que a Blue teve quando mais nova, né? Antes Não, de mas encontrar o aí- grupo que ela identifica como família. E aí ela cita que para fazer isso tem que matar pessoas. E aí fica claro pra gente que aquelas esferas, né, são de fato pessoas, a gente já tinha noção disso. E novamente, pra mim, é o ritual da pedra filosofal de Fullmetal. Eita. E- Tanto que a Joana é uma pessoa que fez o ritual e aí o paranormal tirou uma coisa dela. Igual E quem que será que faz ela matou?
Pois é. Quem Eu que a não sei Joana se matou? de fato ela chegou a matar, porque ela diz que quando ela percebeu que era assim, ela foi aí que ela largou de mão. E Madrinha, aí, você acredita na Joana? Eu acho ela uma falsa dissimulada. Eu não Eu acho. acredito em nada na Acho ela Joana. muito sonsa. Eu acho a Joana muito sonsa. Você fala baixo. Isso, eu acho que ela tem até a boa intenção de ajudar. Mas assim, ai gente, vamos ali ajudar a resolver um BO que eu causei sem querer. Então, é isso que eu acho. Ela agora quer resolver porque ela fez uma merda. Fala, ops, ops. Mas tem uma condição, vocês não podem fazer pergunta. E tem que me ajudar, mas vocês não podem fazer pergunta. Ela fala, ops. Mas aí eu não vou julgar, porque a Anne fez isso também quando ela É. chegou, né? Mas aí que é o meu problema com a Blue. Porque a Blue, ela julga a Anne porque a Anne fez pacto, não sei o que, ela questiona, ela fica xingando a Blue, ela odeia a Blue, odeia a Anne por causa do histórico do que a Anne fez, mas ela não questiona o que a Joana fez. Exato, mas é por quê? Porque a Anne é o quê? Careca. O meu problema com a Blue é esse, ela tá cega pela Joana por causa disso, que ela deveria, né, falar, ô Joana, deixa eu ver aqui também. Joana, me conta aqui um pouquinho, que você passou esse tempão todo fora e você volta A gente não e sabe não se a quer falar Joana... nada. Então, E não se a quer falar Joana... nada. Se a Joana matou ou não, a gente não sabe. Não, Ela e a falou gente- que não, né? E também, assim, prioridades, né? Vamos lá. Vem cá um pouquinho, prioridades. Mona, você quis fazer o ritual do tempo pra, Ô, sabe? É. Ô, Lucas, você anotou aqui que a Joana, ela cita o nome do One Shot? ela fala o nome do. Quando ela tá explicando o processo e falando sobre o que ela fez, o que o Luz fez, ela cita o nome do one shot, que é o one shot que a gente teve, se eu não me engano, é o que a gente teve o Luke e a Samira como personagens, não atuando também, mas os personagens, que foi que você participou também. Ah, sim, Né? o lá em Varminho, foi Varminho? Acho que foi, né? Isso. Ou foi esse ou foi o outro, agora não lembro, mas um deles, o nome, é justamente o que ela cita. Então, eu até não sei, eu até coloquei aqui que pra mim, o Lúcio... eu falei, já pensou, todo o plot twist é que o Lúcio, na verdade, é o herói, tá tentando, e todo mundo que a gente conhece é vilão? E o Lúcio que tá tentando arrumar a cagada dos outros? Ah, mas aí seria. Porque assim, ele seria um herói muito detestável. Né? Vamos aqui, vamos ser justos também. Ué, olha o Homem de Né? Ferro aí. E aí você tá comprando uma briga que eu não vou pôr a minha, não. Tá? Aí, nesse caso, eu desfalo completamente. Pra mim, eu até o final desse RPG, eu não boto minha mão no fogo nem pela Joana, nem pelo Marcos. Eu acho que os dois ainda têm muita história pra contar, não acho que são heróis e beiram a vilanice. E será que a Blue não sabe de coisa, não, que ela ainda não contou? Eu acho que ela não sabe, eu acho que ela é inocente mesmo, eu acho que ela acredita na Joana mesmo, tipo, Não, gente, não é possível. cegamente. Não, gente, ela tá fazendo muito bem o papel de sapatão, viu? Ah, Que sapatão fica assim, perdidamente apaixonada. Exatamente, então não sei, né? E aí, quando todo mundo começa a questionar ali, a Joana e o Rafa vão lá fazer uma investigação. E tem uma anotação aqui, agora é a hora, Luca, de você falar a teoria por que a madrinha Ali denúncia. denúncia. Por que madrinha Ali saiu do Cidade Cast? Sabemos que o mestre sempre nos censura. O que ele fez? Ele fez um acordo com o Madrinha Ali, para a Madrinha Ali sair do Cidade Cast, fechar sua boca e em troca deu um episódio inteiro para ela. Meu Deus, Esse episódio foi meu dessa mulher. Deus. Não Vocês tem esperavam por esse pilote, né? Exatamente. Em Fez troca de. delação premiada. Exato. Ela, porque na primeira temporada do Cidade Cast, o mestre falou em todas as calls que a madrinha Ali tinha acertado uma teoria. Pra calar Eita, ela, foi o cala-boca. falou: Meu te dou Deus, uma premiação no Cholas Cast Awards, um episódio pra você ganhar a premiação no Cholas Cast Awards, em troca você sai do Cidade Cast. Olha aí. E assim, não foi nem tipo assim, vou dar o seu personagem pra assim. Não, deu 2.
Dois Deu personagens. dois. E deu Estrela tela, aí, seu e momento, deu, seu e deu momento. momento de tela só pra ela, que era ela com ela mesma. Uhum. Exatamente. Como você se Difíceis, né, sente, gente? hein? Como você se sente a gente contando todos os seus segredos assim ao vivo? Pra Ah, todo o Brasil. eu tô me sentindo no fofocalizando. E nesse meio tempo, a madrinha veio com outro personagem, que é o Vince, que também não se lembra de nada. Parece a Kaiser, né? Porque não lembra de nada, não sabe o que aconteceu, não sabe o que tá fazendo ali, não sei o quê. O Lucas até falou que parece a Marceline e o Regelado. É a Marcelina Regelada. A Marceline abandonada lá na Memento Mori, e o menino desmemoriado que ajudou ela. E agora ele tá todo fudido. Quem que ajuda o Vince mesmo a recuperar a memória? A Foi a memória é Chica. Chica. Foi a Chica, né? É, exatamente. É verdade que ela começa a contar tudo. E ela faz uma experiência também, né? De passar tudo pra ele ou não? Não lembro agora. Sim, faz. Ela Ela dá faz. cocadinha pra Faz, ele quando ela ele dá a come. cocadinha pra ele, pode Depois pá, desse né? episódio, as vendas da cocadinha da Chica Bobon subiram exponencialmente. Todo mundo querendo uma cocadinha pra lembrar a memória, pra reforçar a memória. A Samira, ela ama o cocagem natural. Ela adora. Olha, mas rapaz, lógico que eu amo, eu gosto das coisas que a natureza dá pra gente. Eu, hein? E Madrinha, você se sentiu. Como você se sentiu? Você se sentiu meio doida fazendo. Falando com você mesmo? Menina, eu achei que eu ia ficar pior. Eu achei que ia bolar mais minha cabeça. Só que assim, como a Chica, ela é meio que. Não é totalmente o oposto do Vince. Só que ela fala mais e ele fala menos. Então pra mim não foi tão difícil. Eu achei que seria bem mais difícil. Sim. Mas como a intenção daquela cena que eu quis fazer era literalmente meio que dar as memórias da Chica para o Vince, o que é que eu pensei? Eu vou deixar o Vince mais caladinho, mais na dele, porque mesmo que ele não tivesse memória das coisas, eu não queria que ele ficasse meio que se indagando, sabe? O porquê disso, o porquê daquilo, porque eu perdi, porque você tá aqui, tipo, muito isso, porque eu acho que transformaria numa cena muito longa e chata, Sim. e numa Uhum. coisa muito padrão. Então eu quis mais já ênfase a Chica falando mais e ele escutando mais. Então pra mim não foi tão confuso, porque eu meio que dava esse... Falava com a Chica, aí esperava um pouquinho, eu vim, você esperava um pouquinho. Essa virada, né? Assim. Exato. É, Você sentiu como o mestre sente quando ele bota o Rafa, a Joana, pra todo mundo pra conversar. exatamente. Ele falou, amiga, pra você pode ser uma loucura, porque às vezes eu mesmo me perco no personagem. Eu junto os personagens assim, eu não sei quem é quem. E vai. Nossa, Mas é estavam, difícil. acho que todos os personagens NPCs ali jogáveis vivos, né? Eu acho que sim, acho que todos os NPCs vivos se reuniram ali, né? Sim. Personagens e Muito NPCs vivos. bacana. O Smash Bros Ultimate do mestre. Foi Smash Bros Ultimate. Ali, Só nesse episódio ele fez acho que uns 5 a 6 personagens, né? Desse último. Sim, Ele fez o Pascoal, ele fez o Thales, ele fez a Lisandra, acho que é a Lisandra. a E o Lisandra. Fernando, né? Acho que é 4. Exato, 4 E a personagens. Joana, 5. E a Ele Jo- fez 5. E a Joana. A cabeça dele, nossa. E o Thales, que é afeminada, né? É muito engraçado ver o. Mona, eu amei o Thales. Eu amei o Thales, eu amei. Mona, o Thales é uma eludelo. O mestre Lembrando que sabe o Thales, fazer. o Lucas vai lembrar, o Thales no RPG, no One Shot, ele não era assim. Ele tava no efeito da plantinha dele, ele tava quietinho. Uhum. Tava no armário ainda, né? Acho. E eu Que ele não era mais tempo. lembro se eu falei no nosso grupo ou se eu falei no chat. O Thales, pra mim, ele é o... Eu esqueci o nome dele. O menino que ganhou a última corrida das blogueiras. Se fosse um ator, uma pessoa pra atuar e fazer a cara dele... O Ulisson. pra mim, ali. A Isso. cara do Ulisson, sim. É a cara do E até a forma de falar também. Assim, ser mais assim, mais tranquila. Eu achei tudo o Thales ser afeminadíssimo, porque aí o mestre muda do Thales, muda pro Rafa, muda pra Joana. E aí, tipo, todas as mudanças malucas de uma hora pra outra, assim, e ele não pode confundir. Ele até pediu desculpa no final, mas eu não vi ele
falando com a voz de um, uma fala do outro, assim. Não Uhum. lembro de ter Eu acontecido também isso. não percebi, não. E a Anne fica mega feliz que o amigo dela volta, né? Que o Vince volta ali. Será que ela Gente, ficou mega feliz Gente, mesmo? o Ai, Vince precisou amiga. voltar pro Thales trabalhar, gente. O É verdade. Thales ficou desde antes dele sumir com aquela pesquisa pra fazer e agora ele apareceu pros resultados, gente. Não, eu tive que cobrar e ainda demorou pra vir, né? N, você tem que trocar o hardware desses computadores. Tá muito lento pro menino trabalhar, gente. Não é possível. Ah, ela nem mexia não nessas paradas aí. E ele fala uma hora que acabou a datilografia, né? Por isso que a máquina é velha. Pois é. Meu Deus do céu, gente, que tecnologia é essa? Ô, A Anne, tecnologia tá dando pra comprar, tá todo mundo estourando o cartão também, né? Como é que faz? Fala pra mim. E aí a gente ainda teve a citação, né? Que a gente até brincou, né? Que ela é a técnica. O Thales é a técnica. É a Ah, fada o da Thales é a tecnologia. técnica. Exatamente. gente, e o momento do Adam com a Vanilla ali, ele tentando ser fofinho com ela, não sei o quê, que ele fala que ela é do time também, que ela tá no tempo certo ali. Eu achei tão Pra mim, fofinho. Né? todas as interações, Adam, Vanilla e Kaisa, pra mim estão assim tensas. Muito tensas. Eu assisto tenso, assim. Uma coisa assim. Não tô sabendo explicar, mas estou muito gostando de assistir. Continuem. Mas daqui a pouco vai acabar essa fofura, porque vão estar todo mundo na treta ali. E Não, eu aí, quero ver quando isso começar a virar treta. eu não sei se os três. Só se eles mudarem, tiverem opiniões de decisões diferentes. Aí talvez mude, né? Talvez entre na briga, na verdade, né? Ah, mas num momento assim, numa situação de ter que decidir entre os dois, por exemplo. Kaisa tem que decidir entre os dois. Tomar partido de um dos dois. Não Eu acho sei. que ela vai Adam. Nossa. Acho que ela vai. Vai a Ada também, porque a casa é boazinha. E a Vanilla, querendo ou não, né? A E ela Vanilla sabe da que a Ela- Vanilla parada. fez, a Chica falou pra ela. Então. Mas A Chica fofocou, tem razão. Mas a Kaisa perdoa. Será que a Kaisa perdoa? Na outra temporada, a Kaisa não diz, ela já sabia, mas não disse que foi Vanilla. Dessa vez a Blue questiona, ela não verbaliza, mas ela demonstra que sim, foi a Vanilla. Exatamente. Então, meu filho, não sei o que pode acontecer aí. E eu torço para os três ficarem bem, que eles são muito fofinhos juntos. Eles são fofinhos juntos. Gente, e o plot twist da Vanessa? Que a Vanessa é uma das grandes vilãs de tudo. Ela estava macumunada com tudo. Vanessa A gente acreditou safada. nela. A gente acreditou nela. A gente foi a favor dela no lugar do outro delegado. Que justamente foi outro personagem que morreu, né? Ele Sim. morreu lá naquela joguinho. Ó, que filha da puta. E ela tava macumunada com tudo. Fila da puta. As máscaras estão caindo. Estão querendo. O que eu achei legal nesse episódio é que algumas teorias começaram a ganhar vida e a gente começou a entender um pouco a história. Então isso eu achei bem legal, assim, que como a gente tá indo para a reta final do RPG, já é o segundo episódio, então é isso uma série. Começa as coisas a ligarem, fazerem muito sentido, né, as coisas. Sim, esse episódio tem muito um ar de, assim, estamos chegando no final, assim, vamos pegar onde está cada peça no tabuleiro. A gente tem que trazer para cá, para daqui e começar a resolver as coisas. Foi muito isso. Total, foi. Exato. Tanto que ali no final, quando tá todo mundo reunido, é a hora de decidir para onde vai cada um. Como se até o Lucas falou que é como se fosse a Sociedade do Anel, né? E a Sociedade do Anel vai ter que se desfazer. E aí o mestre dá um pause no RPG para os jogadores definirem quem vai com quem vai para onde. Você vê, menina, eu achei essa jogada assim perfeita, tipo de ele até deixar o chat participar, né? Deixou o chat participar também Ideia com do velho Chico aí, voto. Eu que tava gritando lá, eu quero participar. Eu quero o Lucas, eu quero votar. Cadê a nossa voz? O Lucas já tava, coitado, tava indo dormir, eu mandei mensagem no WhatsApp dele, volta pra votar, chama a Marcela pra votar. E nesse momento, o velho Chico viu ao vivo. Eu mandei um print pra ele
da minha Twitch. Não apareceu mensagem nenhuma, eu não consegui enviar mensagem. Meu Fui censurado ao Deus. vivo na hora da votação. pela Olha aí, Twitch. tá vendo? Quem será que Quando E aí a o fez? gente Messi Saí, fala que não fala. é vou ele. voltar. É Exato. ele tá em todos os lugares. Deu erro na Twitch do Lucas, eu nunca vi isso. O mestre ele tem poderes sobrenaturais. Ou seria o Lúcio? Porque a gente não sabe agora quem controla quem. O mestre controla o Lúcio ou o Lúcio controla o Iago? É, gatinha. E aí se desfez ali os times. Vamos lá, vamos ver se a gente lembra. Pra Pari, acho que a Kaisa decidiu que eles vão, né, lá pra tentar recuperar a última esfera lá. Vão a Kaisa, o Adam, a Blue, a Anne, certo? E o Rafa, acho, né? Exato. Eles Exato. vão lá pra A Pari. Vanilla também. A Vanilla Não, foi a Vanilla vai pra. A Vanilla Ela- queria ir. Não, ela Ah, queria ir, mas ela foi convencida a ir com o ela foi grupo. convencer. É verdade, é porque antes da votação ela falou que queria ir, mas aí o mestre É. falou que o pessoal poderia alterar a opinião dela, né? Mudar a opinião dela, né? Isso. Então foi todo mundo pra lá. Pra Redoma lá vai a Blue. Não, a Blue não. A Joana, né? Quem é A Joana, Joana, o Vince e a Lisandra. E a Lisandra. São os três que vão lá pra Redoma. Isso. E pra ficar na Memento, Fica quem o ficou? Fernando. O Fernando Fernando protegendo e o Thales, né? e o Thales. Exato. Que aí são os. Eu acho que o foco vai ficar na party principal, talvez por isso que a gente não veja o Vince tão cedo, né? mas com Porque certeza a gente vai interagir. O mestre gosta desse tipo de referência, eu acho que com certeza a gente vai interagir. eu acho que principalmente quando tiver ali mais na metade pro final da temporada, vai tudo se ligar. Então, com certeza, né? Acho que- Total. E é por Eu tava- isso que eu acho que tinha que ter mais alguém, um não NPC, na sede. Eu acho que vai fragmentar, vai ser tipo o final da Guerra Ninja em Naruto. Pega todos os protagonistas, divide assim, fica capitaneando cada grupo, e a gente vai ver para ter a visão de cada parte. E aí, sem um player lá, a gente não tem a visão do que acontece na sede. É. Eu acho que essa é uma situação que pode dar alguma coisa. Olha, A gente poderia ter mais entretenimento, pelo menos, né? Sim. Porque informação Eu queria que mesmo, o eles grupo não ficassem ia mais ter como separados. compartilhar. Eu gostaria que eles ficassem mais separados por conta disso, para a gente ter mais, entre aspas, controle, né, em cada linha de frente ali. eu tava conversando com a Glábia sobre isso, que eu tenho essa mesma visão do velho Chico, que, sei lá, na metade ou pro final a gente vai ter uma conexão entre o domo e a mansão. Mas eu também penso que deveria ter ficado um em cada canto pra gente ter essa visão e essa noção do que tá acontecendo. Porque, né, o foco principal são os personagens principais, então vai estar todo mundo na mansão. Eu acho Sim. muito difícil o mestre. Acho muito difícil, mas não acho impossível. Mas eu acho muito difícil ele dar uma visão lá do domo do que vai acontecer no domo. Ele fazer um prelúdio só com NPC. Porque assim, a Joana tá, entre aspas, fraca. Sim. O Vince tá esgotado, ele tá com quase nada. Aí tem a Lisandra, tipo, são dois personagens pelo mestre. Um é uma participação especial, então acho que não vai ter tanta essa visão de lá. Eu acho que uma forma dele fazer isso seria com o vislumbre da Kaisa, né? Colocar a Kaisa para ter um pesadelo. Colocar a Kaisa, a Kaisa está sentindo uma parada, corre pro banheiro, ela olha pro espelho e começa a visualizar o que tá acontecendo ali. Sabe? Sim. E aí é uma boa forma dele contar uma história e fazer com que o player tenha ciência sem precisar mexer muito, né? Com certeza, se tivesse um personagem lá na Redoma, eu acho que a gente teria mais vislumbre do que está acontecendo ali na Redoma. Então, isso realmente aconteceria. Agora, talvez realmente a gente só veja ali na parte final da temporada, né? Esse vislumbre, acho que vai ser o foco mais na mansão mesmo. Indo aqui caminhando para o final do nosso episódio, eu queria saber, madrinhas, qual foi o seu momento favorito desse episódio? Você como player, como viewer ali, qual foi o seu momento mais legal que você gostou? Olha, o momento mais legal
Eu acho que não foi nem assim a cena do Vinte e a Chica, mas foi o primeiro momento que a Chica voltou. A cara do pessoal foi muito boa. Eu sei. Ninguém. São duas coisas, inclusive, nesse dia que que a gente foi fazer esse episódio, eu tava revendo a cena da Chica e da Kaisa, e Monar, é reação. Pra quem tá assistindo, é muito, muito, muito legal, é muito engraçado. A primeira vez que a Chica se encontrou com a Kaisa, e agora que a Chica apareceu para o pessoal, né? Assim, para o pessoal que tá assistindo, acho que Sim, foi a minha parte favorita. Foi muito bom. eu amei também. Lucas, qual é o seu momento favorito desse episódio? Eu gosto muito dessas cenas em que começa a reunir de fato todo mundo. Quando o Vince chega, por exemplo, porque aí você tem a relação dele com a Kaisa, a relação dele com as pessoas mais antigas que estavam ali, reconhecem ele, o pessoal se apresentando para ele, essas ações do Vince. Assim, a Chica a gente já tinha visto aparecer antes, né? O Vince a gente viu no episódio prólogo e a gente não tinha uma. É claro, no one shot da onde ele surgiu, mas a gente não tinha mais a esperança, talvez, de vê-lo novamente. Né? Sim, Então, isso dele voltar e ele voltar diferente de como a gente já tinha visto, porque agora ele tá sem, recuperou agora as memórias, ele ainda tá sem energia. Então, é muito interessante para mim, porque é a parte que ele chega, é a parte que tá todo mundo, onde dá muito esse ar de final de história, temos que reunir a galera, bora, que você faz o quê? Você vai para cá, você vai para lá, para tentar resolver a situação. Eu acho muito legal essa parte. A parte também onde o Thales vai costurando as coisas, pegando coisas que a gente já tinha visto antes, da parte dos Montevero, do Castellari. Ele vai comentando, pegando aqueles documentos antigos, aí agora a gente tem mais informações. Então, esses fechamentos, para mim, são parte muito legal do episódio, e a parte que eu comentei, The Office, né? Eu imagino a Anne reunindo assim com um monte de papel na frente, assim, gente, olha essas planilhas aqui. Alguém tem que resolver isso. Essa parte, para mim, foi assim, ter a parte séria, o pessoal querendo cair na porrada, mas tudo em volta é tão cômico, é tão Uhum. incrível essa parte. Não, É até que, maravilhoso. tipo, é engraçado, a Blue e a Anne brigando, brigando, brigando. Na hora que vai rolar uma fofoca, as duas pegam, senta junta e começam a falar: fofoca? Esquece, amiga, estamos juntas. Amigas, mulheres e cães. Exato. Não, existe momento para tudo, né? Então, o momento da fofoca, o momento da fofoca, gente. Vamos apreciar, vamos. Esquece todos os problemas, todas as diferenças. Samira, qual é o seu momento favorito do episódio? Hum, olha, eu gostei de ver todo mundo junto na Memento. No momento, né? Assim, deu aquela sensação mesmo de, sabe, de pit stop no RPG, que você pode escolher ali quem vai fazer parte da party, quem você quer montar, com quem você quer combar, assim. Eu acho que eu gostei bastante ali. Eu me senti num RPG. Assim, eu comecei jogando os RPGs digitais antes de ir pro de mesa, né? Então, eu acho que parte da imersão para mim é conseguir assimilar um com o outro. Assim, eu gostei dessa experiência. Foi bacana. Tudo, tudo. Eu gostei também dessa reunião de todo mundo ali, esse momento de paz, né? Que é diferenciado, as pessoas comendo, fazendo piadas, brincando. Acho muito legal, assim, para preparar a gente para essa realmente temporada Uhum. final, né? O meu É a momento favorito é calmaria antes do furacão. exatamente a calmaria antes de um furacão. Eu gostei muito ali do Ada mesmo sendo fofinho com a Vanilla, que a Vanilla meio que se questionando, não sabendo o que aconteceu, e o Ada falou: ah, você tinha que estar aqui com a gente, tudo. Então, eu acho que realmente esse momento de todos eles ali, todo muito legal.
Certo, gente? Vamos ver agora que. Acho que essa semana não tem episódio, né? Não tem. Infelizmente, não teremos. Infelizmente não temos episódio. Não saberemos se vamos ter Cidade Cast na semana que vem. A gente vai pensar num tema aí para poder alimentar vocês, né? Padrinha, muito, 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 muito obrigado pela sua presença, tanto aqui no Cidade, quanto no Cidade Cast, quanto no Cidade no Tempo, com participação oficial. Mais uma vez, a senhora foi incrível. Obrigado, gente. Eu que agradeço pela participação. É sempre um prazer estar de volta. Volte quando quiser, quando puder, e promete que não deixa o mestre fazer mal a nossa. Já, mesmo morta, não deixa ele fazer mal mais a Tica Bombom. Exatamente. Vou mandar aqui o SMS pra ele agora. Por favor. Samira, muito obrigado. Eu que Cuidado com a agradeço, N, que a N tá ali perigosa, viu? A N te pega daqui, te pega de lá. Ou pegam ela, né? Exatamente, o que não é de todo ruim também. Né? É tudo o que ela queria. Pode ser também, às vezes ela tá fazendo isso de propósito, né? Lucas, muito obrigado pela presença, pelas anotações maravilhosas. Obrigado vocês, obrigado Madrinha por entregar a atuações milionárias. Repito, esse é o episódio que a Cidade tem que enviar para dar o M para Madrinha. Tá? Escrever esse episódio no M. Exatamente. Será que vai estar no Cidade Awards aí? Será Vai, que amigo, vai você tá? vai ganhar um M. A gente vai ter que criar a categoria Momento Esquizofrenia. Exatamente. Onde? Gente, muito obrigado. Semana que vem estamos de volta. Não sei se com o Cidadecast, mas sexta-feira tem o Cholascast, @Cholascast em todas as redes sociais. Sigam a gente e avaliem a gente nos agregadores. E para acompanhar tudo sobre o RPG, @A Cidade no Tempo, para saber todas as novidades, até programação de episódios e tudo. Certo, gente? Muito obrigado. Boa semana. Até semana que vem ou até sexta-feira. Beijo, tchau. Tchau, tchau.